Rapaz, hoje eu tenho um gato macho. Gente, entendi apenas a estação de trem. Já vai adicionar sua mostarda? Tô apertando os meus polegares por você. Não, eu não tô maluca. Essas são apenas algumas das expressões idiomáticas alemãs que podem parecer sem sentido à primeira vista, mas que são perfeitamente compreensíveis dentro da cultura e do idioma alemão. Se você gosta desse tipo de curiosidade linguística e quer ver mais, continue assistindo este vídeo, porque hoje vamos falar sobre algumas das expressões mais interessantes e engraçadas do alemão e seus possíveis equivalentes em língua portuguesa. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Letícia e atualmente moro em Berlim, na capital da Alemanha. Morar em outro país tem muitos desafios e um dos maiores deles, sem dúvidas, é aprender a língua local. Eu considero o alemão um idioma difícil por si só e as expressões idiomáticas podem ser um complicador extra, porque muitas vezes não fazem sentido quando traduzidas literalmente. Essas expressões estão sempre muito ligadas à cultura e ao modo de pensar de um determinado povo. E como não temos o mesmo repertório cultural, isso pode tornar o entendimento dessas frases um pouco mais desafiador. Mas por outro lado, eu fico também bastante surpresa quando algumas dessas expressões têm equivalentes bem parecidos em português. Eu acho muito legal como que países tão distantes um do outro podem também usar formas semelhantes de se expressar ou até mesmo com um jeito de dizer completamente diferente, mas transmitindo a mesma ideia. Quer ver só? Em alemão, eles dizem mit dem falschen Fuß aufstehen, que na tradução literal seria levantar com o pé errado. Isso significa começar o dia de mau humor ou ter um dia ruim. Bem parecido com o acordar com o pé esquerdo que nós dizemos em português. Será que pé é um problema universal, gente? Quando alguém faz algo parecer muito maior, mais importante ou mais dramático do que realmente é, no Brasil, nós diríamos que essa pessoa está fazendo uma tempestade em copo d'água. Já os alemães dizem que você está fazendo de um mosquito um elefante. Mesma ideia, jeitos diferentes de falar. Eu não sei o motivo, mas os alemães amam expressões com porco. Uma delas é Schwein que traduzida é literalmente ter porco e significa que você deu sorte. Em português, de vez em quando a gente diz que a pessoa deu uma cagada para dizer que ela teve sorte. E pensando bem, a nossa expressão também é curiosa, né? Se a gente olhar direitinho, também não faz muito sentido. Ou seja, no Brasil, sorte tem a ver com necessidades fisiológicas, enquanto que na Alemanha tem a ver com porco. Interessante. Seguindo nessa linha de expressões com porcos, tem também a frase "eu acho que meu porco assobia". E assim, se seu porco está assobiando, é natural ficar surpreso, né? E é essa a ideia que essa expressão passa, que você está surpreso ou perplexo com algo. É tipo, jura? Não acredito. Essa é uma expressão bem legal e eu não consegui identificar uma similar em língua portuguesa. Aqui na Alemanha, quando você tem uma noite daquelas em que você bebe bastante e no dia seguinte se sente péssimo, com dor de cabeça, gosto amargo na boca, então, essa sensação, eles dizem que é ter um gato macho. Sim, quando você está de ressaca, aqui na Alemanha, você pode dizer que tem um gato macho. Eu amo estudos de língua, gente. Agora, vamos fingir que você voltou a ser uma criança de 10 anos e está brincando de queimada com seus amigos na rua da sua casa. Um dos seus colegas desrespeita a regra do jogo e vocês começam a discutir. O seu irmão que está por perto, sem ser questionado, dá a opinião dele sobre a situação. Então, como um bom alemão, você provavelmente diria: você precisa acrescentar sua mostarda também? Pode parecer um pouco estranho, mas isso significa basicamente que a pessoa está dando uma opinião sem ser chamada. Dizem que essa expressão em alemão surgiu no século 17. Porque nessa época a mostarda era considerada muito valiosa e aí os donos dos restaurantes
costumavam adicionar mostarda em todos os pratos só para fazer com que eles parecessem mais caros, mais sofisticados, mesmo quando a mostarda não combinava com o prato. Então, assim, como eles adicionavam mostarda em todos os pratos, mesmo que não tenha sido solicitado, essa expressão acabou sendo utilizada com a mesma ideia. Em português, costumamos dizer colocar a colher onde não é chamado, com esse mesmo sentido. Uma outra expressão que também remonta à antiguidade é tudo em manteiga. Pelas minhas pesquisas, essa frase surgiu na Idade Média porque naquela época produtos frágeis eram muitas vezes transportados dos Alpes para a Alemanha. E nessa viagem, muitos chegavam no seu destino como um amontoado de vidros quebrados. Então foi aí que um comerciante teve a ideia de colocar os copos em barris e despejar manteiga quente líquida sobre eles. Porque assim, depois de esfriar e solidificar, os produtos eram embalados e permaneciam inquebráveis. Por isso, alles in Butter, ou seja, tudo está bem. Mas nem tudo na vida é um mar de rosas. E às vezes você precisa morder a maçã ácida. Dizem que essa expressão surgiu na época em que os soldados alemães, por estarem com fome, acabavam saqueando as macieiras que encontravam pelo caminho. E muitas vezes as maçãs ainda estavam verdes. Então, maçã ácida virou símbolo de tomar decisões desagradáveis, mas necessárias. Algo parecido com engolir o sapo em português. No Brasil, quando a gente deseja muito que algo dê certo, a gente costuma cruzar os dedos, com a intenção de ter ou de desejar boa sorte a alguém. Na Alemanha, eles apertam os polegares quando desejam sorte. Agora, se você mora numa cidade grande, agitada e do nada decide se mudar para uma cidadezinha do interior, bem pequena e pacata, é certeza que você vai ouvir alguém dizer que você foi morar onde as raposas dizem boa noite. Ou seja, traduzindo no bom e velho português, onde Judas perdeu as botas. Essa expressão é muito boa e revela o quão apaixonados por cerveja os alemães podem ser. Tipo assim, quando alguém está te contando um problema ou uma história que você simplesmente não tem interesse, em alemão você pode dizer Das ist nicht mein Bier. O que significa literalmente que essa cerveja não é minha. Ou seja, isso não é problema meu. Quando alguém está falando e você não está entendendo nada, como brasileiro você diria: ai meu Deus, está falando grego. Mas como alemão, você responderia: eu só entendo a estação de trem. Eu ouvi dizer que essa expressão surgiu porque o locutor que trabalha na estação de trem, ao dar os avisos, fica dizendo: parará, 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 Bahnhof. Parará, 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 Bahnhof. Então ninguém entende nada do que ele diz, exceto a palavra Bahnhof. Agora, imagine uma situação em que você está distraído com algo e do nada houve um barulho assustador. E por conta disso, você fica totalmente paralisado, sem reação, sem conseguir se mover. Então, em alemão, essa cena seria descrita como permanecer enraizado no local. É como se você tivesse realmente criado raízes como uma planta. Os alemães também gostam muito de salsicha, né? Então, não poderiam deixar de ter algumas boas expressões com esta palavra. Por exemplo, sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo e está super afim de encontrá-lo? Então, vocês estão ali conversando para marcar um encontro e ele te pergunta qual dia é melhor para você, se você prefere na sexta ou no sábado. Mas nessa situação, o dia não faz diferença para você. E aí você pode responder: é salsicha para mim. Sim, quando uma coisa tanto faz, você diz: es ist mir Wurst. É salsicha para mim. Mas atenção, porque agora é realmente sobre a salsicha. Quero saber se você já deixou o seu like neste vídeo e se já se inscreveu no canal. Anda, bora, é sério, não tô brincando não. Mas assim, eu preciso te explicar que em alemão, quando eles dizem que é sobre a salsicha, isso significa que é chegado o momento de fazer ou de saber algo.
Ou seja, é o momento da verdade, é agora ou nunca. Qual dessas expressões soou mais estranho para você? Qual você achou mais curiosa? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu, particularmente, tenho a que eu acho mais estranha e também a que eu gosto mais. Mas estou curiosa para ouvir de vocês. E olha, eu ainda tenho uma lista aqui com outras expressões que não foram mencionadas. Então, se você quiser parte 2 desse vídeo, clique em gostei e também deixe um comentário para eu saber que você gosta de vídeos sobre esse tema de diferenças linguísticas. Um beijo, tchau!